Olá, sexto ano, eu resolvi vir trazer para vocês aqui um videozinho para vocês se acalmarem, para a gente recapitular alguns temas importantes para nossa história de amanhã, né? Para nossa prova de amanhã, nossa prova de história, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, os francos. Tia, quem foram os francos? Os francos foram um povo germânico que invadiu, né, a Europa naquela época das invasões germânicas, só que os francos, eles acabaram dominando outros povos germânicos e formaram esse império aqui, ó, o Império Carolíngio. Eles foram dominando os povos ao redor e formaram o império. Os francos também, vamos lembrar algumas coisas importantes sobre os francos, né? Um dos governantes francos foi o Clovis. O Clovis ficou famoso porque ele se converteu ao cristianismo, tá? Outro governante famoso dos francos foi o Carlos Magno. Carlos Magno ficou famoso porque ele expandiu, né, o território dos francos, formou o Império Carolíngio, fortaleceu o Império Carolíngio, foi até coroado pelo Papa como imperador. Também outro ponto importante dos francos é o Renascimento Carolíngio, aqui embaixo de negrito. O Renascimento Carolíngio foi o momento que o Carlos Magno investiu em bibliotecas, em escolas, na cópia de livros que eu falei para vocês que eram feitas pelos monges copistas que ficavam lá dentro dos centros religiosos, né? Tudo isso são coisas importantes sobre os francos. Também vimos aqui, voltou, sobre o feudalismo mais aprofundadamente. Vimos aqui como era, né, a vida dentro do feudo, que os servos tinham que pagar impostos para o senhor feudal e esses impostos eram pagos ou em forma de trabalho ou em forma de produção. Vimos aqui as sociedades feudais, a sociedade feudal, muito importante para você lembrar para sua prova. Primeira camada, que é a nobreza, que são aqueles que lutam e defendem. Segunda camada, que é o clero, que são aqueles que rezam. Terceira camada são os camponeses, que são aqueles que trabalham. Tem que saber a função de cada camada, porque lembra que eu expliquei para vocês que a igreja, ó, tinha uma visão sobre essas três camadas. Para a igreja, cada camada tinha uma função. Tem que saber a função de cada camada. Aqui nós temos o feudo. Tia, eu tenho que saber as partes do feudo. Tem castelo, manso, servil, que é onde fica a terra dos servos. Terras comunais, que são as terras para uso de todos, que é a floresta, o rio. Manso senhorial são as terras só do Senhor. E a igreja, que é o local de oração, tá? Temos aqui um pouquinho da igreja na Idade Média. A igreja católica, ela ganhou muito espaço na Idade Média porque foi uma época que as pessoas meio que se sentiram abandonadas pela sua religião antiga, né? A religião antiga das pessoas era aquela religião romana, dos deuses e tudo mais. Com as invasões germânicas, eles sentiram que os deuses deles estavam abandonando eles, e aí a Igreja Católica, com seu discurso, que é muito bonito, né, acabou ocupando esse espaço que ficou vazio. Aqui temos as cruzadas. As cruzadas foram feitas pela Igreja Católica para recuperar a Terra Santa, que tinha sido dominada pelos muçulmanos. Então, as cruzadas foram meio que uma luta entre os católicos e os muçulmanos por causa de Jerusalém, que era a Terra Santa, tá? Claro que haviam outros interesses por trás, porque várias pessoas que participavam das cruzadas estavam ali com interesse nas terras e no ouro que eles poderiam encontrar pelo caminho. Aqui temos algumas coisas que foram desenvolvidas na época da Idade Média, principalmente no que diz respeito à produção agrícola, tá? Então, nós temos aqui algumas invenções. Uma das principais invenções é esse método de plantar, ó, respeitando a terra. Isso daqui é a rotação trienal de culturas, que é quando num ano você põe essa parte da terra para repousar, no ano outra parte, no último ano a terceira parte que faltava repousar, e assim você vai fazendo para não cansar o seu solo. Mas além disso foi criado também o arado de metal, que era chamado de charrua. Passou a ser usado o cavalo também para puxar esse arado. Passaram a usar mais moinhos, movidos a água, movidos pelo vento. Então, várias coisas foram inventadas durante a Idade Média para facilitar a produção. Isso aqui você vai precisar saber para sua prova, principalmente a rotação trienal, tá? Nós temos também aqui as transformações, né, que eu falei para vocês,
que foram surgindo as feirinhas, né? Nas feirinhas os artesãos iam vendendo as coisinhas que eles faziam. Depois essa produção dos artesãos foi aumentando e as feirinhas foram aumentando, foram surgindo os burgos, né? Lá nos burgos surgiram os burgueses, que eram os comerciantes que viviam nos burgos, e esses burgos posteriormente se transformaram em cidades, né? Cidades com um grande comércio. Então, ao final da Idade Média, o comércio ele foi reacendendo. O comércio nunca sumiu, mas ele deu uma desaquecida, né? Então, ele foi reacendendo no final da Idade Média com o surgimento das feirinhas medievais, que depois se transformaram em burgos e depois se transformaram em cidades, né? Aqui ao lado, nós temos algumas explicações sobre alguns personagens importantes que viviam nessas feirinhas medievais. São eles os cambistas e os banqueiros. Os cambistas, lembra deles? Que é aqueles que trocavam moedas. Por exemplo, se você chegava numa feirinha na França, mas com moeda italiana, você tinha que trocar a sua moeda italiana pela moeda francesa, para poder você comprar. E aí você ia lá no cambista para ele fazer essa troca de moedas. Os cambistas, com o tempo, eles foram se transformando em banqueiros. Foram acumulando muito dinheiro e foram se tornando banqueiros. Quem eram os banqueiros? Eram pessoas que emprestavam dinheiro, faziam empréstimos cobrando juros. Esses banqueiros, eles arranjaram até uma treta com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica achava errado que os banqueiros cobrassem juros. Porque para a igreja, os juros era a cobrança de dinheiro pelo tempo. E o tempo era sagrado, o tempo era só de Deus, então os banqueiros não podiam fazer isso, segundo a igreja, tá? Então, para a nossa provinha é isso, pessoal. Se acalmem, vai estar tranquila, não vai estar fácil, vai estar trabalhosa. Mas é tudo que nós estudamos, tá? Então é isso. Beijo, boa prova.